Bom, pessoal, bom dia. Obrigada pela presença de todos, né, mais uma vez. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Sou Manuela, faço parte aqui da equipe da Zeros, né, e o objetivo desses nossos webinars é de conectar líderes, profissionais de ESG, de meio ambiente, de operações, né, das empresas que estão colocando o lixo zero em prática. Então, hoje a gente convida a Special Dog, uma das maiores indústrias de pet food do Brasil, e foi a primeira empresa do setor a conquistar a certificação do Sistema de Gestão Lixo Zero, nível ouro, né, com resultado aí excelente. E hoje, para contar como que isso aconteceu, a gente recebe o Luiz Felipe, coordenador de meio ambiente da Special Dog, e ele vai contar um pouco, né, das iniciativas, dos desafios, as decisões que levaram a empresa a conquistar esse nível na certificação, esse nível de gestão de resíduos. Então, o Luiz Felipe vai falar um pouquinho, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. A gente abre para perguntas, né, no final da apresentação do Luiz Felipe, então quem quiser escrever no chat, guardar aí seu comentário para a gente discutir um pouquinho no final. Luiz Felipe, a palavra é sua, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a Manu, ao Matheus, a todo o pessoal da Zeros pela oportunidade. É muito enriquecedor, né, essas trocas. A gente percebe que muita coisa boa que a gente consegue aplicar, a gente aprendeu com alguém, a gente ouviu alguém trazendo. Então, agradeço a oportunidade, porque eu tenho certeza que bons frutos podem ser colhidos dessas trocas, tá? Então, em meu nome, em nome da Special Dog, agradeço a oportunidade, e espero suprir as expectativas, né, do pessoal. É bem desafiador tentar trazer, compilar todas essas informações, mas nós tentamos trazer os principais marcos, trazer principalmente os pontos que fizeram com que a gente alcançasse, né, a certificação, as dificuldades, as viradas de chave, acho que são pontos importantes também. Então, primeiramente, gostaria de agradecer. Então, como está na tela aí, meu nome é Luiz Felipe, estou como coordenador da área de meio ambiente aqui da Special Dog, apresentando um pouco da nossa empresa. Tá? Somos uma empresa de alimentos, produção de alimentos para cães e gatos. Completamos, em fevereiro desse ano, 25 anos de trajetória. Uma empresa familiar, então fundada pelo Eric e pelo Mário Manfrim. Hoje, os dois estão presentes na gestão da empresa, então o Eric como CEO, o Mário como presidente do conselho administrativo, e os filhos, né, a segunda geração, faz parte da diretoria da empresa, né, integram as diretorias aí das áreas, estando também muito presente e ativo em toda a governança da empresa. Tá? Hoje, essa foto é do nosso parque industrial, localizado aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Nós contamos com 4 fábricas de alimento dry, que são os alimentos secos, né? O nosso principal produto hoje. Temos também uma fábrica wet, que é de alimentos úmidos, nosso patês e sachês. E recentemente inauguramos mais uma fábrica de petisco, que são os biscoitos, que a gente iniciou esse ano, uma produção nova, né, uma ampliação aí da planta para esse ano. Estamos também, nesse momento, construindo uma nova fábrica em Minas Gerais, no município de Mateus Leme, região metropolitana ali de BH. É a primeira unidade produtiva fora de Santa Cruz do Rio Pardo, então bem desafiador para nós, um cenário de começar a se criar aí um olhar corporativo para toda essa nossa cadeia de produção. E estamos a pleno vapor, né, previsto para o final do ano já o início das operações lá em Minas. Hoje contamos com mais de 2.000 colaboradores e em torno aí um pouco mais de 350 representantes comerciais espalhados por todo o país, levando aí comercializando o nosso produto.
Estamos entre as três maiores fabricantes do segmento, né? Para esse ano estamos prevendo a produção de 300 mil toneladas, né? Estamos em franca expansão, né? Em um cenário bem desafiador em relação ao volume de produção. Temos acompanhado bastante oscilações do mercado, então isso traz um desafio grande para nós. Mas, ao longo da jornada, também muito aprendizado e entendo que a gente está conseguindo suprir a demanda, inclusive olhando aí para a ampliação da nossa cadeia de autuação, né? Principalmente na região norte, nordeste, com a nova fábrica lá em Minas Gerais. Pessoal, aqui entrando um pouco mais no tema, tá? Eu trago dentro de uma linha do tempo a nossa jornada ao longo de 10 anos. Ela é um pouco mais longa, tá? Mas eu tive que compilar ela aqui, trazendo os principais marcos que eu entendo que influenciaram nessa nossa jornada ao lixo zero, né? Então, lá em 2015, nós tivemos uma estruturação onde, de fato, foi criado um departamento, né, o Departamento de Desenvolvimento Sustentável, para cuidar, para olhar para a sustentabilidade, para olhar para as operações de meio ambiente de uma maneira mais dedicada dentro da empresa. Nós tínhamos outras áreas cuidando dessas operações. Foi quando esse departamento foi criado para centralizar e trazer, né, operações mais dedicadas para tudo que a gente precisa cuidar com esse olhar dentro da empresa. E ali em 2016 foi um marco muito importante, foi quando a gente aderiu à Agenda 2030, né, e olhando os 17 ODS, a gente fez a priorização, né, a gente entendeu que, olha, é um universo novo, né, a gente precisa priorizar alguns deles, e com base nisso a gente criou uma estratégia de sustentabilidade ao negócio, né, ali em 2017, a sustentabilidade ela passa a fazer parte do planejamento estratégico da empresa. Ainda que de uma maneira periférica, né? Então, dentro do plano estratégico, a sustentabilidade estava lá na base dele, mas foi um primeiro movimento onde a gente conseguiu, de maneira estratégica, colocar, né, a sustentabilidade dentro dessa visão de planejamento. Outro marco importante foi em 2018, quando, de uma maneira mais estruturada, nós implementamos o nosso plano de gerenciamento de resíduos, né? Nós já tínhamos uma estrutura acontecendo, mas foi quando a gente percebeu que nós tínhamos algumas oportunidades, inclusive contamos nesse momento com o apoio técnico externo, né? E esse ponto é importante, pessoal, porque ele trouxe uma base técnica muito fundamental para os demais passos, né? Então, foi uma estruturação com um diagnóstico dos resíduos. Então, a gente tinha um universo de resíduos dentro da empresa, que a gente tinha um inventário macro, mas dentro dessa estruturação a gente inventariou por área. E isso nos permitiu uma visão mais detalhada de quais os resíduos que eu gero em cada setor. Então, essa estrutura ela foi fundamental, né, para essa sustentação técnica de todo o sistema. E foi onde também nós começamos a implementar todos os procedimentos, tá? Que eu vou citar eles mais adiante, mas nesse momento é um marco por conta essa sustentação técnica mais robusta que a gente criou. Outro ponto importante foi em 2021. Eu considero esse como o mais importante nessa jornada, por quê? Até então, sustentabilidade ela estava dentro do plano estratégico da empresa, mas ainda lá na base. No novo ciclo estratégico 21-25, a sustentabilidade ela passa a ocupar uma posição no topo do plano estratégico da empresa. Com isso, a sustentabilidade ela começou a permear pelas demais áreas do negócio, né? E foi o momento em que as áreas produtivas passaram a contar com indicadores voltados para desempenho ambiental. Então, foi o momento em que as áreas produtivas, fábrica dry e fábrica wet, passaram a contar com indicadores de geração de resíduos, de consumo de água,
de gestão ambiental como um todo, né? E isso foi muito importante porque um protagonismo que até então estava todo dentro da área de sustentabilidade e meio ambiente, ele passa a ser também das áreas produtivas, né? Então eu trago esse marco e friso bem ele porque foi uma grande virada de chave para nós, né? Hoje, pessoal, com a estruturação desde 2025, de 2021 desses indicadores, a pauta de resíduos, a pauta de gestão de efluentes, a pauta de consumo de água, ela faz parte da governança das fábricas, inclusive sem que a área de meio ambiente esteja presente, né? Então, eles têm reuniões, indicadores, respondem diretamente por indicadores ambientais, de maneira autônoma e com todo esse protagonismo. Claro que a área de meio ambiente com apoio irrestrito, né, o tempo todo apoiando, mas eles assumindo esse protagonismo. E aí foi quando houve uma virada de chave, porque até então era nós, como área de meio ambiente, indo lá, e no bom sentido, cutucando, né, procurando oportunidades de melhoria, conscientizando, esse jogo virou. Eles passaram a nos procurar, no sentido assim, cara, estou com o meu indicador apertado aqui, me ajuda. O que nós podemos fazer para mudar essa, essa, essa chave, né? E aí, em 2023, pessoal, foi a nossa primeira certificação. Então, durante essa construção, nós já tínhamos indicadores internos que nos mostravam que nós tínhamos uma gestão estruturada de resíduos, mas a gente queria contar com essa chancela externa, né? E foi quando a gente recebeu a primeira auditoria e alcançamos um índice de reciclabilidade de 98,6%. E aí, 2024, nós fizemos a adesão, como nós somos signatários, né, do Pacto Global da ONU, fazemos parte. Foi quando surgiu o movimento Conexão Circular, também trazendo esse compromisso de uma forma corporativa de zero aterro. Então, a gente também aderiu em 2024 a esse movimento. Então, é um marco importante para nós também. E aí, já nessa jornada mais atual, foi quando a gente migrou para um sistema de gestão lixo zero. Então, até então, nós tínhamos uma gestão de resíduos incorporada dentro desse sistema de gestão da 14001, de uma forma mais macro, né? Então, apesar de nós termos até então um sistema de gestão de resíduos bem estruturado, foi bem desafiador porque a gente falou, cara, nós vamos precisar estruturar todo um sistema de gestão dedicado à gestão de resíduos, né? Então foi bem desafiador, nós tínhamos muitas práticas, mas foi o momento da gente compilar tudo isso e estruturar de uma maneira mais robusta. E foi, acredito que a auditoria mais tensa que a gente passou, por conta de todas essas mudanças, mas foi um resultado positivo, né? Alcançamos um índice real de 99,98% de reaproveitamento dos nossos resíduos. Passamos pela auditoria da SGS, que é uma parceira nossa já de longa data, desde as primeiras certificações, lá em 2011, com a 9001, né? Então vem trabalhando com a gente já há um bom tempo, e que nos encheu de orgulho aí, mas sabemos dos desafios que ainda temos, né? O sistema de gestão ele é algo dinâmico, né? O PDCA tem que ser aplicado o tempo todo, e nesse momento, inclusive, estamos fazendo esse exercício, né, para a próxima certificação. Tá? Eu trago esse slide aqui, pessoal, porque ele traz muito a reflexão que a empresa fez, né, principalmente dentro do ciclo 21-25, com essa nova estruturação do planejamento estratégico. Para que a sustentabilidade ela realmente tomasse, né, uma posição influente dentro desse plano estratégico, no topo dele, permeando pelas demais áreas, foram essas perguntas que foram feitas, né, dentro da governança. A gente vinha de uma estrutura onde produção era muito importante, performance, margem de receita e tudo mais, mas foi um momento que a gente falou, mas espera lá, e o propósito, né? Qual é o real sentido? Por que fazemos o que fazemos, né? Qual o impacto que nós queremos deixar nos indivíduos, nos nossos colaboradores, nos nossos stakeholders, né? Qual a real contribuição e o legado que a gente realmente
como propósito que é trazer, tá? E aí algo muito nessa que vem nessa mão dessa reflexão que foi feita foi a criação do programa Mais Sustentável. Né? Ele é o nosso programa corporativo de sustentabilidade. E por que mais? Ele traz o M de meio ambiente, A de animais, que é voltado realmente ao nosso core, de produzir alimentos nutritivos, né, alimentos balanceados para cães e gatos. O indivíduo, que é olhando realmente para a qualidade que a gente entrega para os nossos colaboradores, um trabalho digno, né, um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam bem realmente. E o S de sociedade, que é olhando já para os nossos stakeholders, né, para o nosso impacto na comunidade, toda essa relação que a gente tem com a nossa cadeia de produção e impactos, olhando inclusive para fora daqui da nossa planta, tá? E aí tem um videozinho que eu vou pedir um apoio para a Monique, para ela colocar para a gente. Tá por aí, Monique? Deixa eu deixar de compartilhar aqui um momento. Tá sem som, amor. Enquanto a gente aguarda aqui o vídeo da Monique, Uhum. adorei conhecer um pouquinho mais do contexto, da jornada de vocês. Dá para ver que não é um assunto que vocês vêm falando de agora, né? Há muito tempo já vem sendo discutido o tema de sustentabilidade, gestão de resíduos. Muito legal apresentar esse contexto, né? As iniciativas que vocês vêm tomando, né? Planejamento. Muito bom, Luiz. Legal, até foi um desafio compilar tudo isso dentro de uma linha do tempo, né? Mas acredito que os pontos mais importantes estão ali. Muito importante para conhecer o contexto, né? Entender o que Exato, levou exato. vocês a chegar até onde vocês estão hoje. Perfeito. Será que a Monique está tendo dificuldade? Qualquer coisa eu tento por aqui também. Fazer mais é ir além do óbvio, além da obrigação, da regra ou da conveniência. É sobre cuidar, respeitar, valorizar e inovar. É sobre ser melhor para o mundo e não o melhor do mundo. Orientada por valores sólidos que estão presentes desde sua fundação, a Special Dog Company busca conciliar os interesses do negócio com o bem comum. E assim, oficializamos esse compromisso através do programa Mais Sustentável, com objetivos e metas que norteiam o planejamento estratégico da empresa. Além de alimentos de qualidade, queremos fazer mais. Mais para o meio ambiente, para os animais, para os indivíduos e para a sociedade. Assim, queremos deixar a nossa contribuição para essa e as próximas gerações. Conheça as nossas iniciativas em specialdog.com.br/mais sustentável. Special Dog Company. Alimentando pets por um mundo melhor. Legal, obrigado, Monique, aí pelo apoio. Vou voltar a compartilhar minha tela aqui, tá? Quando aparecer certinho, eu te aviso.
Tá, Vemos aqui sua tela, tudo certo. perfeito. Aqui, pessoal, eu já vou entrar um pouco mais, né, da construção dessa jornada. Então, como eu disse, né, lá em 2018, quando a gente contou com esse apoio externo para estruturar de uma maneira mais robusta, né, todo o nosso plano de gerenciamento de resíduos, isso se iniciou com um diagnóstico do cenário atual, onde a gente entrou no detalhe para entender quais resíduos a gente estava gerando em cada área, entender também a complexidade desses resíduos, né? Foi onde a gente também já estruturou procedimentos, né, e destaque para um procedimento de descontaminação, onde a gente tinha muitos resíduos complexos, muitas vezes resíduos contaminados, resíduos classe 1, onde a gente encontrou oportunidades de tirar um pouco dessa complexidade desse resíduo, seja por uma descontaminação, ou entender a geração, se no momento que esse resíduo era gerado, haviam oportunidades de minimizar essa complexidade, né? Pensando justamente numa valorização desse resíduo e uma maior facilidade e acessibilidade a uma boa destinação. Outro ponto importante é a estruturação da equipe. Então, hoje, nós contamos com toda a equipe, desde a coleta dos resíduos, o processamento, o armazenamento, a expedição, a pesagem, todo esse fluxo, né, dentro da empresa, com uma equipe própria. Então, eu acho que entendo que essa estruturação é fundamental e até um sentimento meu, por serem colaboradores próprios, a gente percebe que são colaboradores que eles conseguem incorporar mais a cultura da empresa em relação à sustentabilidade. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Hoje eu vou até apresentar lá na frente a nossa último produto que foi lançado, que é a Bionatural, e ela traz na embalagem muito das nossas práticas. A gente comunica todas essas práticas dentro do nosso produto. E aí uma prática que eu sempre faço com novos colaboradores que chegam é pegar essa embalagem e mostrar para o colaborador e falar, tá vendo que a gente comunica aqui que nós somos uma empresa aterro zero? Então é importante você ver que o seu trabalho ele está agregando valor ao nosso produto, né? Às vezes eles têm uma percepção de que, mas eu estou entrando aqui, o que eu vou fazer é mexer com o lixo, né? Eu vou simplesmente coletar o resíduo da lixeira, né, e fazer todo esse trabalho, mas é importante que a gente traga esse valor para eles, né? Então, eu deixo muito claro para eles que, olha, o seu trabalho hoje, ele é estratégico para a empresa, né? Ele agrega valor ao nosso produto. E isso traz um sentimento de pertencimento, né? A gente sabe que esse trabalho é feito por pessoas, e quanto mais as pessoas se sentirem parte desse processo, a gente percebe uma evolução e maturidade em todo esse processo, né? Temos também a adequação da CIVAR. A CIVAR é a nossa área que onde a gente faz todo o processamento do resíduo, né, desde a recepção, triagem, ao armazenamento, que CIVAR é por quê? Central de Valorização e Armazenamento de Resíduos. Então a gente traz essa questão do valor, inclusive na nomenclatura da área, né, isso é um nome difundido por toda a empresa. Outro ponto importante, né, eu acho que aqui, inclusive, está o ponto que talvez seja aí o que mais contribui, né, para o nosso resultado, que é o desenvolvimento de parcerias locais para a destinação. Então, eu vou mostrar para vocês, inclusive no próximo slide, que boa parte dos nossos resíduos são destinados para empresas que estão a 30, no máximo 30 quilômetros da planta. Então, isso acaba viabilizando uma maior valorização desse resíduo, né? E muitas vezes viabilizando financeiramente essa destinação. Então, o que a gente percebeu? Desde o início da jornada, a gente, por meio de parcerias, foi desenvolvendo essas destinações próximas, tá? Mais à frente eu vou entrar no detalhe sobre isso, mas acho que é importante destacar aqui, porque esse é um ponto fundamental para que a gente chegasse no resultado que a gente tem hoje. E a questão de educação ambiental.
Então, desde quando o colaborador entra na empresa, que ele passa por um processo de integração, a gente traz todo esse contexto, né, da importância da correta separação dos resíduos, do porquê que a gente faz o que a gente faz. Então, o colaborador, ele já, desde o início, ele já entende que realmente essa questão de meio ambiente e sustentabilidade é um valor para a empresa, é algo que as pessoas aqui têm um olhar mais crítico para isso, né? E até eu estava montando a apresentação e a gente lembrou de uma prática que era feita lá atrás, que a gestão, né, nós como gestão fazíamos questão de, às vezes, colocar um resíduo. Então, a gente pegava um copo plástico, por exemplo, colocava numa via de passagem de pessoas. E aí a gente deixava o resíduo lá e depois puxava nas câmeras para ver quem passou por ali e se incomodou com aquele resíduo e descartou na lixeira. Parece algo muito simples, né? Mas quando a gente fazia isso, a gente via pessoas que muitas vezes passavam do lado do resíduo, às vezes pisavam no resíduo e não pegavam. Mas também tinham aquelas pessoas que olhavam, às vezes olhavam para o lado, entendiam por que aquele resíduo estava ali, mas se incomodavam, pegavam e colocavam na lixeira. E a gente puxava nas câmeras e trazia essas pessoas e reconheciam elas. Então é algo simples, mas que a gente percebe que foi construindo essa consciência nos colaboradores. Então aqui eu já trago um cenário atual, são dados de 2025, de como está o nosso panorama em relação à destinação dos nossos resíduos. Então nós temos ali com quase 50% os resíduos orgânicos, que hoje vão para a compostagem. Pela característica do nosso processo, né, produzimos alimentos, até pela característica da nossa matéria-prima, né, é comum que a gente tenha, né, resíduos orgânicos como os maiores geradores aí. E aí, como eu disse, né, hoje contamos com uma empresa de compostagem a 30 quilômetros daqui, que consegue nos valorizar esse resíduo, né? Então, por isso que eu frisei da importância dessas parcerias locais, né? Porque muitas vezes questões de logística, custo do frete, acabam inviabilizando melhores destinações. Então, acho que esse trabalho que foi feito desde o início, onde foram trazidos parceiros locais e o tempo todo contando com o nosso apoio, a gente construindo junto, né, todas essas possibilidades junto a esses parceiros. Outro ponto importante, né, a identificação de oportunidades de melhorias pensando na reclassificação desses resíduos. Então, a gente tem um olhar muito, muito crítico no sentido, olha, hoje nós temos 40%, quase 41% dos nossos resíduos sendo enviados para reciclagem. Mas será que não tem resíduo aqui que está dentro da reciclagem que a gente consegue migrar ele para o reuso? Né? Porque a gente consegue, de alguma maneira, evitar que esse resíduo vá para uma cadeia de reciclagem, sendo reutilizado muitas vezes nas condições que ele já tem aqui. Então, vou dar um exemplo simples, né? Hoje nós utilizamos muito stretch para a paletização dos nossos produtos, para movimentações internas, inclusive. E aí gera-se muito aquela bobina onde o stretch vem enrolado ali. Essa bobina é de papelão. Até então, né, acho que até final de 2022, 2023, a gente mandava essa bobina como um resíduo de papelão para reciclagem. Mas a gente parou, olhou e falou, nossa, cara, mas essas bobinas, elas estão íntegras, né? Totalmente possível de ser reutilizadas sem precisar ser reciclado. E aí fomos atrás, conseguimos desenvolver um parceiro que compra essas bobinas e consegue reutilizar, né? Elas voltam para ser novamente um produto novo. Então, é um exemplo simples, mas do como a gente sempre tem esse olhar de encontrar novas oportunidades e mexer com essas destinações. Processos estabelecidos para redução de resíduos perigosos, isso é algo que influenciou muito até tempos atrás, acho que final de 2020, 2021, nossos resíduos classe 1 ainda eram destinados para aterro, né, aterro controlado, mas então a gente tinha um olhar muito crítico para reduzir os resíduos perigosos, até pela complexidade para a destinação dele. Então isso é algo que contribuiu bastante. E aí no final aqui o treinamento e conscientização dos colaboradores. Inclusive quando as áreas produtivas passaram a assumir esses indicadores voltados para a gestão de resíduos, a gente percebeu que a consciência deles influenciava muito o processo. Por quê?
ninguém é mais conhecedor e ninguém consegue enxergar mais oportunidade dentro do processo do que o cara que está lá no dia a dia. Então a gente vinha muito com esse trabalho e percebeu muitos frutos quando eles começaram a ter esse olhar e falaram, mas por que eu gero esse resíduo aqui? Talvez eu nem precise gerar, ou como que eu consigo diminuir esse resíduo aqui? E aí a gente percebeu que boa parte das soluções vinham deles também. Tá? Aqui, pessoal, eu trago um comparativo do total de resíduos que a gente gera pelo volume produzido, né? Então, o que eu gosto de frisar aqui é que, mesmo com um aumento de 1%, o nosso volume de produção de 24 para 25, a gente alcançou uma redução na geração de resíduos, né? O que tá muito vinculado ao olhar de que o resíduo ele é uma perda, né? Então, a gente conseguiu virar essa chave quando o pessoal começou a refletir sobre, cara, eu estou perdendo aqui, né? E aí até fizeram um link que quando eu reduzo o meu resíduo, a gente percebeu uma evolução até no indicador de custo por tonelada produzida. E aí foi onde a gente ganhou força, né? E o pessoal olhando para vazamento dentro da fábrica, por que eu estou perdendo produto, por que eu estou perdendo matéria-prima, né? Então tudo isso contribuiu muito. E aí um ponto importante é algo que eles vinham questionando muito e a gente encontrou uma solução no final de 25 para 26 é que a gente conseguia passar para ele o volume que eles geraram de resíduos sempre no final do mês. Por quê? Muitos resíduos a gente consegue mensurar quando eles vão ser expedidos, né? E aí o gerente da fábrica sempre virava para a gente e falava assim, cara, você precisa me ajudar, porque eu estou olhando sempre no retrovisor. Eu gero resíduo, e aí lá no fim do mês você traz para mim que eu não bati minha meta. E aí foi quando, através de uma iniciativa interna, nós conseguimos desenvolver uma plataforma onde a gente consegue ter a rastreabilidade interna do resíduo. Então, hoje, nas áreas produtivas, o operador terminou de fazer a limpeza lá na área produtiva, né, no setor dele, ele vai acondicionar esse resíduo adequadamente, ele vai para uma balança onde a gente gera uma etiqueta desse resíduo. Nesse procedimento, ele coloca o peso, qual o resíduo que está sendo gerado, qual o turno, e inclusive o nome dele, para a gente identificar qual o operador que levou lá. Depois desse procedimento é colocada essa etiqueta com uma identificação, um QR Code nessa etiqueta, e ele leva para a área temporária de armazenamento. Lá na área temporária de armazenamento tem uma pessoa, então nós temos uma pessoa dedicada a receber esses resíduos lá em horários específicos, sempre ao final do turno. E aí, dentro desse procedimento, essa pessoa ela fica responsável por controlar que todos os resíduos que chegam lá chegam etiquetados. Por quê? Porque a gente garante que o input no sistema foi feito antes de que, de fato, esse resíduo chegasse para a área de resíduos lá para ser descartado. Isso é algo que está acontecendo, principalmente na fábrica Dry, que é a nossa principal fábrica. E aí a gente consegue ter uma visão online da geração desses resíduos, né? Atualizada desse volume gerado. E aí foi quando a gerência da fábrica começou a fazer algumas análises importantes, no sentido de qual o turno que gera mais resíduo, né? Por que esse turno está gerando tanto, o outro turno está gerando tanto? Tem um horário específico que gera mais resíduo? Qual fábrica, né? Tem alguma prática dessa fábrica que eu consigo aplicar nessa para reduzir também? Então, trouxe algumas possibilidades de análise crítica que contribuiu muito. Tá? Aqui já é um olhar mais micro, olhando para o nosso indicador de resíduos não aproveitados. Então, a destinação para aterro e incineração em 2025 ela totalizou 20,3 toneladas, superando, né, positivamente a meta aí que nós tínhamos traçado para o ano de 36 toneladas. Então, a gente vê ao longo de 23 até 25 uma redução aí de 44% de envio desses resíduos para destinações que a gente não considera positiva, como aterro e incineração. Tá? Um ponto importante que eu acho que é importante destacar para esse indicador aqui é que a gente passou a triar todos os resíduos. Então, a gente tem algumas áreas um pouco mais complexas com relação à mistura de resíduos. Então, lá na frente da portaria da empresa tem um pátio
onde ficam os motoristas de caminhões que entregam a matéria-prima para nós. E ali a gente tem lixeiras que muitas vezes eles misturam esses resíduos e a gente sabe o quanto isso complica na destinação. O que a gente passou a fazer? 100% desse resíduo, por mais que a gente tenha lixeiras seletivas lá, ele passa por uma triagem. Isso nos permitiu a fazer um olhar mais crítico e garimpar esses resíduos mesmo, né? Então, a gente encontrou muita oportunidade de resíduos ali, que muitas vezes, por estarem misturados, acabavam indo para aterro, mas que a gente conseguia viabilizar para reciclagem. E aí vocês podem estar pensando, pessoal, poxa, mas você está falando de um resíduo que lá na portaria, qual a representatividade desse resíduo, né, no montante? É que quando a gente está falando de 20 toneladas no ano, o pouquinho importa, né? Faz a diferença ali do 99 para o 99,9, por exemplo. Né? Então, esse trabalho, ele contribuiu muito, né, quando a gente já estava aí, desde 2023, vindo de um índice de 98 para chegar nesses 99,98. Aí aqui entrando um pouquinho mais nos projetos que a gente tem internamente, hoje nós temos uma compostagem, uma unidade para fazer a compostagem de todos os resíduos orgânicos gerados no refeitório, desde o processo de preparo dos alimentos até a ingesta, né, o descarte das pessoas após a alimentação. E cerca de 30 toneladas desses resíduos em 2025 foram transformados em fertilizantes orgânicos, que por sua vez foram utilizados nas hortas internas que a gente tem aqui na empresa. Então, nós temos 2 hortas, temos uma foto aí da Dona Rosa, a Dona Rosa e o seu Paulo ficam responsáveis por cuidar dessa horta, que por sua vez fornecem os alimentos, né, as hortaliças, para o refeitório. Então, é um projeto que brilha muito nos nossos olhos, né? A gente se orgulha muito desse projeto, com um conceito muito simples, né? Uma compostagem, onde a gente garante que esse resíduo, ao longo de 90 dias, mais ou menos, se torne um fertilizante muito bom, aplicando esse conceito da economia circular, né? Voltando para a produção do alimento, que, por sua vez, se torna um resíduo depois e volta para essa cadeia. Hoje, nós temos uma política de redução de geração desses resíduos. Então, ele vem caindo ao longo dos anos, mas ele continua se transformando aí em adubo orgânico. Aqui também, só para exemplificar, né, nós temos hoje uma prática de transformar as nossas embalagens em matéria-prima para outros produtos. Então, hoje a gente garante que, por exemplo, a embalagem do nosso produto seco, o produto dry, no caso aqui, a Bionatural, ela vá para uma cadeia de reciclagem, se tornando matéria-prima, por exemplo, para a construção, para a fabricação de caixas d'água, né? Então, hoje a gente consegue transformar esse resíduo em outros produtos. Aqui do lado nós temos o sachê, né, que é o sachê e o patê, que são produtos nossos que têm uma embalagem um pouco mais complexa, então dá para ver que tem uma camada de metalizado. Isso complica um pouco a reciclagem, mas nós encontramos uma alternativa. Hoje esse material ele se torna matéria-prima para a produção de telhas ecológicas. Então nós desenvolvemos um parceiro que processa esse material e transforma isso em telhas. Aqui, pessoal, trago um pouco dos projetos internos. Então, dentro da Semana de Meio Ambiente, nós promovemos algumas ações voltadas principalmente à educação ambiental. Reforço que isso contribui bastante, né? Algo que a gente percebe que traz o engajamento das pessoas é quando elas elas conseguem enxergar a replicabilidade dos projetos na realidade delas. Então, por exemplo, o projeto lá da compostagem, né, que eu acabei de trazer para vocês, transforma isso num adubo. E aí, na Semana do Meio Ambiente, a gente colocou esse adubo em saquinhos, como vocês podem ver na imagem, e entregou isso para os colaboradores. Então, ele recebe uma doação de uma muda produzida aqui no nosso viveiro, junto com adubo orgânico produzido também a partir dos resíduos. Isso torna tudo muito palpável e eles conseguem enxergar o valor de todo esse processo. Acho que isso também é algo que contribui muito. E aí nós temos também uma ação que eu gosto de destacar, que é essa dos copos plásticos. No ano passado,
a gente, com o intuito de realmente de causar impacto em relação ao consumo de copo plástico que a gente tinha na empresa, nós pegamos todos os copos plásticos gerados durante um mês, colocamos na pracinha, que é a nossa área de vivência aqui da empresa, né? E colocamos lá todo o volume gerado durante um mês para causar realmente um impacto nos colaboradores. E ali do lado da imagem vocês veem um totem onde o colaborador ele podia escanear ali um QR Code que ia para um formulário onde ele poderia dar um palpite de quantos copos tinham ali. Então, teve trocentos palpites ali, né? Um lá em cima, outro lá embaixo, variando muito. E a gente premiou quem chegou mais próximo. Então, foi algo que trouxe um engajamento bacana, mas principalmente um impacto, né? Imagina você chegar na área de vivência e ver esse mundo de copo e falar, nossa, mas isso aqui é só de um mês. É muito copo plástico, né? Então, foi algo que a gente percebeu que trouxe um resultado muito bacana, que eu trago aqui para vocês. Depois dessa ação, a gente percebeu uma redução de quase 26% no volume de copo plástico que a gente destinou para reciclagem, né? Então, desde da ação até o final do ano, nós tivemos aproximadamente aí uma redução de 607 mil copos evitados no descarte. E aí, a gente até mensurou isso em valor, para comunicar isso de uma maneira mais impactante para os colaboradores, que gerou uma economia de 35 mil reais. Talvez a pergunta é, mas 35 mil reais é tão representativo, né? Falando de uma empresa que, que tem um valor maior envolvido em todo o orçamento, mas quando você pensa 35 mil reais para copo plástico, aí acho que muda um pouco, né, o cenário. Então, algo que, quanto dura um copo plástico? Talvez nem um minuto, né? A pessoa vai lá, toma um café, toma uma água, em menos de um minuto ela já descarta aquele copo plástico. Então, é algo que a gente tentou e conseguiu comunicar aí, gerando esse impacto e conseguindo depois mensurar esse resultado, inclusive. Aqui, pessoal, reforçando, né, como eu disse no começo, que com a cultura implantada e as pessoas impactadas, as áreas começaram a se tornar protagonistas desse processo. E aí onde a gente consegue evidenciar isso é com alguns outros projetos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Então aqui eu trago o nosso projeto que é a Transformação Digital, que é um projeto totalmente desenvolvido pela equipe de TI. Nós fomos comunicados desse projeto depois que ele já tinha tomado um formato, o que mostra como as áreas elas assumiram esse protagonismo dentro dessa consciência que foi criada, né? Esse projeto ele consiste em transformar formulários físicos, né? Então imagina checklist, formulário de final de turno, checklist de equipamento, tudo mais, era tudo muito feito no papel, na caneta ali. Com esse procedimento, a gente digitalizou muito desses formulários, gerando uma economia aí de 307 mil folhas economizadas desde o início desse projeto. E aí a gente comunicou isso também para os colaboradores, trazendo esse impacto, né? 153 mil litros de água foram preservados, 84,58 mil árvores de eucaliptos foram poupadas, né? Aqui é um outro exemplo de um projeto que foi conduzido por uma outra área da empresa, que é o projeto Sobra Zero. Então, é um projeto conduzido pela equipe do refeitório, onde o principal objetivo é conscientizar os colaboradores sobre o consumo responsável do alimento, né, a fim de evitar desperdícios. Então, hoje o refeitório conta com um indicador de ingesta, que é o quanto as pessoas estão descartando após a alimentação, né, qual o volume gerado desse resíduo, é um indicador que consta dentro da cartilha deles. E aí eles enxergaram uma oportunidade de trazer, inclusive, um impacto social para esse projeto. Então, eles desenvolveram, dentro da metodologia do projeto, que todo o volume de resíduo de ingesta que fosse deixado de gerar, né, comparando com os volumes gerados no ano anterior, um volume de mesma proporção fosse direcionado para uma entidade carente aqui do município próximo a nós, em alimentos, em doação de alimentos. Então, em 2025, em cerca de 300 quilos de alimentos foram doados para a Fazenda Esperança, que é uma fazenda
que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, dependentes químicos, com depressão. Então, foi um projeto muito legal, que inclusive trouxe uma redução da geração do resíduo, mas também, né, essa possibilidade de impactar socialmente essa instituição. Só acho que eu estou com o tempo no limite aqui, vou dar uma acelerada, tá? Falando um pouco dos projetos que a gente tem na comunidade, nós temos um projeto piloto que chama Arte Circular. Esse projeto, ele conta com pontos de coleta de embalagem nos pontos de revenda nossos, nos parceiros nossos dentro da cidade do município de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, são 19 pontos de coleta, onde a gente deixa esse coletor de embalagens disponível para que, no momento em que o cliente for lá comprar um novo produto, né, um novo embalagem de alimento, ele leve a embalagem anterior e descarte aqui, né? Ou até mesmo o próprio proprietário da loja garanta que, às vezes, acaba vendendo produto a granel, que a embalagem volte para cá. É um projeto criado em 2020, né, que a gente iniciou, né, fomos aumentando esse ponto de coleta, e aí mensalmente nós, com a nossa equipe, vamos nesses pontos de coleta, recolhe essas embalagens e quantificam elas, né? A gente recolhe embalagem dos nossos produtos, mas também embalagens de outras marcas de alimento PET. Desde nos primeiros 2 anos do projeto, a gente coletou mais de 3 mil embalagens, garantindo que essas embalagens voltassem, né, para a cadeia de reciclagem e se tornassem novos produtos, matéria-prima, seguindo aí uma destinação adequada. E esse projeto é bem desafiador, porque a gente percebe que, até por uma fala dos nossos clientes aí, né, dos pontos de revenda, as casas agropecuárias, pet shops, que há um interesse muito grande das pessoas em reutilizar a nossa embalagem para acondicionar resíduos de construção civil, madeira, o próprio jardineiro muitas vezes vai lá e quer acondicionar o resíduo para dar a destinação. Então teve um desafio muito grande para eles garantirem que essa embalagem voltasse, né, para esses pontos de coleta. E aí foi quando no final de 2025, para o ciclo agora 26, a gente trouxe uma repaginação para esse projeto. Nós passamos a premiar os pontos de coleta que conseguiam, né, garantir um retorno maior dessas embalagens. Então, a gente tem ciclos trimestrais desse projeto, onde a gente premia os parceiros que conseguiram retornar maiores quantidades de embalagem, né? Isso é de maneira proporcional, então, para que a gente não penalize os clientes que têm maior volume de venda em relação aos que têm menor, a gente faz proporcional. Então, de tudo que foi faturado lá, quantos por cento retornou para nós como embalagem? E aí a gente ranqueia esses parceiros, né? E premia eles no final do ciclo. Aqui outro ponto importante, pessoal, que eu gosto de frisar, porque às vezes as pessoas acham, mas tudo isso, para garantir todas essas destinações, há um custo envolvido, né? Mas aqui a gente traz que, quando a gente consegue fazer uma gestão mais robusta, com um olhar mais crítico, para oportunidades dentro desses resíduos, a gente consegue gerar uma receita significativa. Então, hoje nós contamos com mais de 30 tipos de resíduos que são valorizados para destinação, o que nos garantiu em 2025 uma renda, né, uma receita de R$ 1.125.000. Então, é importante trazer esse ponto, porque às vezes muda um pouco esse paradigma, que, mas tudo isso envolve custo? Sim, temos destinações que hoje a gente precisa pagar para destinar, mas quando a gente tem uma boa valorização desses resíduos, a receita ela supera esse custo, né? Então, é um valor que a gente vê como muito significativo, que volta para o caixa da empresa a partir da valorização desses resíduos. Aqui, pessoal, eu trago um pouco das ações que nós estamos desenvolvendo, né, para o ano de 2026. Então,
Nesse momento, nós estamos passando por um novo planejamento estratégico do ciclo 26-30, onde está sendo definido novos indicadores dentro do mapa estratégico da empresa. Também cito o desenvolvimento daquele sistema interno que eu comentei com vocês, né, que proporcionou uma rastreabilidade interna para a gente conseguir enxergar a geração dos resíduos de uma maneira mais atualizada, né, como eu disse, sem estar olhando sempre para o retrovisor. Reuniões de acompanhamento com áreas clientes, então esses indicadores, a gente faz questão de participar das reuniões com essas áreas geradoras, para apoiar no desenvolvimento dos indicadores, entender a oportunidade de melhoria. E aí algo muito recente que a gente está desenvolvendo é a possibilidade, né, isso já está, foram feitos alguns testes em 2025, mas agora ele está acontecendo de uma maneira mais madura, que é a gente destinar o nosso resíduo orgânico, principalmente não, integralmente o nosso produto fora de especificação, para alimentação de insetos. Então, hoje nós temos o nosso produto Super Premium, que é a Bionatural, como vocês estão vendo na tela, e ela traz um apelo, né? A gente comunica todas as nossas práticas de sustentabilidade nesse produto. Então, como vocês podem ver, na própria embalagem, na parte de trás, a gente traz que nós somos uma empresa aterro zero, traz a nossa pegada hídrica. Hoje, 35% de toda a água utilizada na empresa, ela vem de fontes alternativas, seja de processos de circuito fechado, de utilização de água, a gente também faz reutilização de água de chuva. E tudo isso, a gente consegue hoje refletir em valor ao negócio, né? Então, a gente percebe que todo esse trabalho, ele acaba hoje agregando valor ao nosso produto. Algo bem bacana também, esse produto, ele é o primeiro produto nacional a utilizar a farinha de insetos como fonte de proteína na sua formulação. Então, a proteína de inseto ela é obtida através da mosca soldado negro. Ela é uma fonte de proteína que tem uma pegada de carbono muito mais limpa, né, e menos impactante quando olhado para a proteína de origem animal. E a gente encontrou ainda uma oportunidade de desenvolver que o nosso resíduo de produto acabado fosse utilizado na alimentação desses insetos. Então, é mais uma oportunidade que a gente encontrou de legal, está indo para compostagem, mas a gente consegue novamente aplicar e valorizar mais esse resíduo se ele passar a alimentar os insetos, que por sua vez se tornam uma matéria-prima através da farinha produzida com esse processo. Então, é mais um exemplo desse olhar que a gente procura ter no desenvolvimento, inclusive dos nossos produtos, tá? Então, eu gosto de frisar aqui porque é valor, né? Todas essas práticas agregando valor ao nosso produto. Pessoal, espero ter atendido as expectativas, né? São bastante práticas, é difícil compilar em pouco tempo, mas fiquem à vontade para entrar em contato. Aqui está o QR Code, onde vocês conseguem me acessar lá no LinkedIn. Estou totalmente aberto a novos bate-papos, compartilhar, mostrar um pouco mais, caso tenha algum ponto que vocês queiram explorar, fico totalmente à disposição. E novamente agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando um pouco aí das nossas práticas. Manu, está contigo, acho que agora a gente abre para perguntas, né? Muito bom, Luiz Felipe, muito bom, parabéns. Acho que toda essa jornada aí de vocês, né, mostra o resultado excelente que vocês alcançaram na certificação e tudo mais. Gostei muito quando você falou, né, sobre a parte de detalhamento dos resíduos, que aí vocês conseguem entender onde que há oportunidade para aplicar estratégias de redução, reutilização, né? Muito importante, a gente fala muito sobre isso aqui também. E quem tiver dúvida, pessoal, fique à vontade para escrever aqui no chat, para abrir o microfone, conversar um pouquinho com o Luiz Felipe, tá?
O Diego comentou: obrigada, que experiência incrível, parabéns pela conquista. A Olga também. A Olga, acho que quer falar um pouquinho. Eu queria tirar uma dúvida, antes de mais nada, é um case super inspirador e que possa provocar, né, esse posicionamento, essa estratégia em competidores de vocês também, porque eu até ouvi, acho que num evento, que ser o único que faz o meu trabalho não resolve os nossos dilemas, né? De quem está trabalhando aqui, né? Por sustentabilidade, enfim, então super, muito legal. Eu quero aquela foto, porque eu quero aquela foto dos copinhos, porque é muito impactante. Em um mês, aquilo, a gente, juro, tem que levar para a escola dos meus filhos que ainda usam o copo plástico. O que eu queria te perguntar, Luiz Felipe, é assim, quanto o cliente lá na ponta fica sabendo de tudo isso que vocês estão fazendo, porque eu acho que a gente atua sobre isso, né? De a gente conseguir mudar o comportamento lá na ponta, né? Então, acho que todo esse investimento que vocês fazem, obviamente, traz resultado para o negócio financeiro e acho que quando a gente traz números, faz toda a diferença, inclusive, né? Em bancar as estratégias aí, mas como que vocês levam isso para o consumidor também escolher pela Special Dogs e não por uma outra marca? Ótima pergunta, Olga. O que a gente percebe, inclusive conversando com o pessoal que cuida da parte comercial da empresa. A Bionatural, ela veio com todo esse apreço e essa pegada de sustentabilidade, e a gente sabia que desde o início era um público nichado, né? A gente percebe o comportamento do, do nosso cliente, né? Talvez seja um cenário nacional, inclusive, que as pessoas ainda, elas olham a sustentabilidade, talvez não tanto por conveniência, nem tanto por consciência, mas por conveniência. Então, o que a gente percebeu? Quando a gente tem produtos de boa qualidade, né? Então tem a Bionatural e tem um concorrente que também entrega um produto super premium, balanceado nutricionalmente, né? Que proporciona uma vida mais longa para o pet. Muitas vezes o critério ainda é o preço. Ainda é o preço, né? Qual que eu vou obter aqui? Né? Qual que eu vou comprar de fato? Mas a gente percebeu que quando a gente colocou Super Premium junto com Super Premium, e em preços nivelados e entregando a mesma qualidade, a parte da sustentabilidade começou a ser um fator de decisão no momento da compra. Então, eu percebo assim, inclusive com as novas gerações, as pessoas estão tomando mais consciência e ainda um público nichado escolhe pagar mais, inclusive, por produtos que tragam essa pegada. Mas a gente percebe uma mudança nesse sentido. Realmente as pessoas estão passando a olhar para esses produtos como um diferencial no momento da compra, né? Então, legal, primeiro ponto, nutricionalmente é equilibrado, beleza, produto bom para o meu pet. Mas quais são os outros fatores que eu posso considerar para a minha decisão de compra? E aí a gente coloca a sustentabilidade como um fator que está vindo forte nesse momento. E você ainda tem um ator no meio da cadeia, né? Porque você vende para lojas, para pet shops, né? Para distribuidores que tem que também apontar o teu produto como um produto que tem esse diferencial, esse atributo, né? Então, eu imagino exatamente. que E aí estejam cuidando disso, né? Perfeito. E aí entra um papel muito importante dos nossos representantes comerciais de comunicar isso de uma maneira adequada e trazendo o valor, né? Porque às vezes está na embalagem, mas como você comunica também faz todo o diferencial. Obrigadão, parabéns, viu? Obrigado. Adorei. Temos mais perguntas aí? Quem quiser abrir o microfone para falar um pouquinho, fica à vontade, pessoal. A Ida comentou aqui no chat: bom dia, lindas e importantes ações sustentáveis. Aqui na Escola Hervino Venturi somos a primeira escola lixo zero de Gaspar, segunda de Santa Catarina
12ª do Brasil, e também somos uma escola azul que cuida e protege os oceanos. Adorei acompanhar a palestra, que sempre nos motiva a seguir trabalhando ainda mais. Isso é muito inspirador, os momentos, né? Mostrar que é possível. O Samuel, né, também comentou aqui. Parabéns, Luiz, da atividades e apresentação que nos motiva a fazer muito mais a cada dia. De fato, né? Você mostrou ali que é possível, né, encontrar soluções de redução, de reutilização, engajar toda a seus colaboradores, o público também, né, a comunidade em volta. O case da Special Dog é assim sensacional, muito, muito bacana. Obrigado, obrigado. E que legal saber que a prática lixo zero está dentro de escolas, porque acho que é o ponto principal. Você está formando pessoas ali que já vão nascer com essa consciência. É fantástico, fantástico. Exatamente. Se a gente trabalhar desde o comecinho, né, dos primeiros anos de vida ali, Isso, quem sabe daqui a alguns anos a gente tem um cenário muito diferente na nossa sociedade, na nossa cultura. Então, o com processo de certeza. educação, de formação de pessoas, eu concordo que é muito importante, é fundamental, né, trabalhar com isso nas escolas. Confesso que para mim seria muito legal que meu filho estivesse numa escola lixo zero. Acho que seria algo de muita relevância e um poder de onde colocar ele, inclusive, para Com seguir com os certeza, estudos. Muito com legal. certeza. Ida, se quiser abrir o microfone e falar um pouquinho, fica à vontade. Ela escreveu aqui no chat. Tá sem microfone. Ah, sim. Estamos plantando uma semente de mudança, IDEB 7,22. Muito bom. Pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, agradeço muito a presença de vocês. Luiz Felipe, muito obrigada aqui pela participação. Muito inspirador o case. Eu adorei conhecer mais das iniciativas da Special Dog. Agradeço mais uma vez aí pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Parabéns por todo o trabalho, né, pelos resultados, pelas iniciativas. Vocês são referência em sustentabilidade, né, e é muito legal ter vocês aqui como parceiros. Obrigada aí, pessoal. A apresentação do Luiz vai estar disponível no nosso YouTube. A Gabriela me perguntou aqui, né, em alguns dias, para poder, né, compartilhar mais aí sobre todas essas questões que ele trouxe aqui para a gente no ao vivo. E muito obrigada aí a todos. Obrigado Valeu, e pessoal. Muito Parabéns. obrigado. Pessoal. Parabéns. Até valeu. mais.